Shalom, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar a maratona de oração com um versículo que está lá no Salmo 125, que diz: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E eu quero te pedir que você fique firme, por pior que seja a situação que você está passando. Eu oro para que você seja fortalecido no Senhor, para que a resposta venha, que você possa parar para ouvir a resposta do Senhor naquilo que você tem pedido. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, e dizer o quanto tu és maravilhoso. Obrigado, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor nos guarda, nos protege. E eu oro, Senhor, para que o Senhor possa ir em direção à casa de cada um, Senhor, que está passando por problemas, Senhor, seja financeiro, seja na saúde, Pai. Sabe, Deus, seja uma porta de emprego, que o Senhor possa se fazer presente, trazer a resposta, trazer o milagre, Senhor, daquilo que o teu povo tem pedido, Senhor, que eles possam ser sensíveis à tua voz, sabe, Senhor, parar para te ouvir, Senhor, a resposta que o Senhor tem, porque sabemos que a tua resposta é boa, perfeita e agradável, Senhor, tudo que o Senhor tem enviado, Senhor, Pai, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ministrar, Senhor, o coração de cada um que está ouvindo essa oração, que o Senhor venha ministrar o coração deles, trazer, Senhor, o bom ânimo, Senhor, trazer, Senhor, a alegria, Senhor, sabe, Deus, para que eles possam se fortalecer em Ti, Senhor, naquilo que eles têm pedido para o Senhor, e não desanimarem, Senhor, mas que eles possam ficar firmes e inabaláveis, Senhor, naquilo que o Senhor tem, Deus, para enviar, Senhor, como resposta, Deus, daqueles que estão clamando por Ti, Senhor. E eu oro, meu Pai, que o Senhor se faça presente, Senhor, na vida de cada um, Senhor, trazendo, se preciso for, a cura, a restauração financeira, até mesmo uma porta de emprego, Senhor. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, à necessidade de cada um que está ouvindo essa oração, Pai, que o Senhor possa trazer a resposta, Deus, daquilo que eles têm buscado do Senhor, Pai, que o Senhor venha ministrar, Senhor, com alegria, Deus, o coração de cada um que está ouvindo, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe. Shalom, muito bom estar aqui nessa noite falando com vocês e vamos falar um pouquinho sobre a maratona de oração. Eu gostaria de iniciar fazendo um paralelo aqui da maratona de oração com uma maratona de prática esportiva, uma maratona onde os atletas se preparam para correr. A maratona esportiva, uma São Silvestre, por exemplo, é uma prova de corrida a pé, onde os atletas eles têm correm um percurso de 42 quilômetros. Então essa é uma maratona de uma corrida a pé, e a maratona de oração é uma corrida de fé, não uma corrida a pé, mas uma corrida de fé, onde nós também buscamos alcançar, o objetivo de chegarmos em primeiro lugar, chegarmos até o coração do Pai através da oração. Então, uma maratona esportiva, uma prova de corrida a pé, os maratonistas, os atletas, eles precisam ter resistência, É uma prova de resistência, onde há milhares de atletas, milhares de pessoas inscritas, e eles precisam correr, eles são divididos em pelotões, e cada pelotão tem um horário para sair, tem
Cada pelotão tem os corredores de elite que saem em primeiro lugar, eles largam em primeiro lugar, porque eles têm mais experiência, eles têm mais resistência, então eles vão à frente em busca do objetivo. E a maratona de oração, nós todos estamos em busca de alcançar as respostas, chegarmos até a presença de Deus para adquirirmos a resposta daquilo que nós estamos buscando. Se você está ouvindo essa noite essa palavra, é porque você também que busca o Senhor, tem intenção de ter as suas orações respondidas. Então, na maratona esportiva, nem sempre o principal objetivo do maratonista é chegar em primeiro lugar. Muitas vezes ele está ali para superar os seus próprios limites, mas é uma corrida árdua, é uma atividade que exige treino, que exige estar ter uma capacidade física para chegar, conseguir correr naquelas quilometragens todas. Então eles precisam ter energia, eles precisam ter disposição para atingir o máximo que eles conseguirem, o máximo de quilometragem que eles conseguirem. E para que isso aconteça, para que isso ocorra, eles precisam de ter algum suporte, eles precisam de ter elementos essenciais, eles precisam de ter acessórios para conseguir fazer esse percurso. Então, muitas vezes, em busca da medalha, eles dão tudo que eles podem, né? Então, por exemplo, para caminhar num dia de sol, eles precisam ter lá um boné, uma viseira, eles precisam de uma garrafa de água para se hidratar, né? Ou uma camiseta do evento para se identificar. E não é diferente na maratona de oração. Precisamos também de alguns elementos. Quais são esses elementos que nos dão suporte para alcançarmos, né, o que nós estamos buscando? É a fé. Então a fé, a palavra de Deus garante que o que pedirdes, aquele que pedir crendo, recebereis. Então a fé é primordial. Quando nós chegamos até a presença de Deus, nós vamos orar, nós temos que crer que Ele está ouvindo as nossas orações e vai nos responder de acordo com a vontade dEle. Outro acessório para essa maratona de oração é disciplina. Nós precisamos ser disciplinados, buscar sempre ter um horário para falar com o Senhor, ou mesmo no nosso dia a dia, nos afazeres, nós estarmos orando, buscando a Deus, termos determinação. O que é isso? É ter foco, fazer propósitos, determinar em nosso coração: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar até que o Senhor venha. E através dessa oração, nós precisamos também ter intimidade com o Pai. Mas o que é essa intimidade? A intimidade entre duas pessoas é quando uma confia na outra, é quando as duas estão juntas, as duas abrem o coração, não guardam segredo, elas se aproximam uma da outra. E é isso que nós precisamos, ter intimidade com Deus, estarmos próximos dEle, tocar o coração do Pai, abrir o nosso coração para que possamos mostrar para Ele qual que é o nosso desejo, qual que é a nossa dificuldade, quais são os nossos agradecimentos. Então, essa intimidade só vem através da oração. Então, o que é uma oração? Uma oração é o diálogo do homem com Deus, da pessoa, do crente, do servo do Senhor, daquele que está falando com Deus. Então é um diálogo, a pessoa com Deus. Significa basicamente falar com Deus. Oração é falar com Deus, orar e agir, né? Então Deus fala conosco através da palavra dele, através da Bíblia. E nós falamos com Deus através da oração. Então o hábito de orar é muito importante para que nós possamos manter a nossa força, a nossa vitalidade, manter o vigor espiritual, né? Derramar as nossas vidas, o nosso coração diante de Deus, expressar os nossos sentimentos, mostrar para Ele aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando.
é ter uma vida e um relacionamento com Deus. É uma conversa com o Pai. E se nós vermos, nós olharmos, nós vamos ver que do começo ao final da Bíblia, nós vemos a importância dessa atitude de orar. A oração está desde os primeiros livros, lá de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis 4:26, diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos que lá no início da Bíblia, logo nos descendentes de Abraão, de Adão, eles já começaram a invocar o nome do Senhor. E durante a Bíblia toda, se passarmos pela Bíblia toda, nós vamos ver pessoas que buscavam a Deus, que falavam com Deus através da oração. E no último livro da Bíblia, em Apocalipse 8, 3 e 4, fala também sobre a oração dos santos, que sobe como incenso diante de Deus. Diz assim: veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, e com um incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, no altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então nós vemos aqui que desde Gênesis até Apocalipse é dada uma importância à oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus sobre Ele mesmo, sobre Deus. Nós falamos com Deus, nós louvamos a Ele, nós falamos dos atributos, nós conversamos com Deus sobre Ele mesmo, onde nós temos a oportunidade de agradecer a Ele pelos bênçãos que Ele tem nos dado, falar do nosso amor por Ele, quem Ele é para nós. E nós falamos também sobre nós mesmos. Nós contamos a Ele as nossas necessidades. Lembra que eu falei que orar é conversar com Deus, é falar com Deus? Nós falamos com Ele sobre as nossas necessidades, os nossos anseios. E falamos também sobre outras pessoas, né? Parentes, amigos, pessoas que nos procuram, nos pedem oração. Nós falamos com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós e sobre outras pessoas. A Bíblia diz que através da oração nós podemos agradecer a Deus e render-lhe graças por todos os benefícios que Ele tem nos dado, que nós podemos apresentar a Ele as ansiedades e as inquietudes dos nossos corações. Em 1 Pedro 1,7 diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você tem estado aflito, ansioso, alguma situação te perturba, tira a tua paz, leve diante do Senhor, fale com Ele, porque a resposta certa vem do Senhor. Faça uma oração de súplica, se derrame diante do Senhor, porque a oração é isso, é falar com Deus e Ele fala conosco também, Ele responde às nossas orações. Existem várias formas de oração. Existe oração de louvor e adoração, quando nós estamos felizes, quando nós queremos agradecer a Deus por todos os benefícios. Se nós vermos lá em Salmo, quantos salmos começam louvando ao Senhor pela grandeza, pela bondade, pela beleza do Senhor. Então isso é uma oração de louvor, de adoração. Nós podemos também fazer ao Senhor oração de petição, onde nós pedimos, onde, como eu disse, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Quando nós pedimos, nós contamos a Ele aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos, que nós almejamos. Então é uma oração de petição, oração de ações de graças, quando nós agradecemos a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos dado, quando nós reconhecemos que a resposta certa vem dEle. Isso é uma oração de petição. Podemos também fazer oração de intercessão. Como eu disse anteriormente, quando nós oramos por amigos, parentes, por outras pessoas,
nós estamos intercedendo diante de Deus por aquele irmão, por aquela outra pessoa. Nós estamos nos colocando diante de Deus, colocando no lugar dessa pessoa e pedindo bênçãos sobre a vida deles, cura, prosperidade, enfim, qual seja a necessidade, nós estamos intercedendo por essas pessoas. E também existe oração de confissão de pecados, onde nós buscamos o perdão, porque a palavra de Deus nos fala em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, porque o pecado é a única coisa que nos afasta do Senhor. O pecado nos separa do Senhor. Então nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados para que Ele possa ouvir as nossas orações. Nós vemos lá na oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou os discípulos a fazer, algumas dessas formas de oração que eu falei aqui. Então, na oração do Pai Nosso, reúne adoração, petição e confissão. Está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Essa é a oração que Jesus ensinou. Então, quando eu falo que na oração do Pai Nosso tem adoração, é quando diz: santificado seja o teu nome. De petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E existe também dentro dessa oração a confissão, porque nós pedimos para o Senhor: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a oração que Jesus ensinou, nós temos que fazer, porque é a oração correta. Agora, se nós pararmos para olhar, lá na época do exílio e do pós-exílio, existia também homens, profetas, homens de Deus que tinham uma vida de oração. E eu separei aqui alguns exemplos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Daniel. No verso 9, 23, fala que o anjo Gabriel, ele afirma expressamente que ele só veio atender a oração porque Deus havia dado uma ordem em resposta à oração de Daniel. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então ele veio em resposta à oração de Daniel. Deus mandou ele trazer a resposta, o anjo Gabriel trazer a resposta a esta oração. Mas como foi essa oração? Essa foi uma oração de um coração aplicado e dedicado a compreender o Senhor, com o coração humilde perante Deus. Então, algumas vezes as nossas orações demoram para ter resposta, mas o Senhor envia a resposta. Nós vemos também exemplos lá no Novo Testamento. O maior exemplo de oração foi o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. A vida terrena de Jesus foi uma vida de oração. Vou citar alguns versículos aqui que falam que em Lucas, todos eles são de Lucas. No capítulo 3 fala sobre o batismo de Jesus, né? Que Jesus estava orando e o céu se abriu. Então, quando veio o Espírito Santo em forma de pomba e veio a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, aí nós vemos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus orou, o céu se abriu e a Trindade foi manifesta. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, nós abriremos o céu, nós tocaremos o coração de Deus e a Trindade divina será manifesta em nossas vidas. Lucas 6 fala que Jesus subia ao monte para orar. Lucas 9 fala que ele se retirava para orar. Lucas 22 fala quando Jesus orou no Getsemane. Ele estava num momento de angústia, de aflição, e ele buscou a Deus. E até mesmo lá na cruz, ele orou ao Pai. Então, Jesus, ele teve uma vida de oração e ele se preocupou em ensinar os discípulos a orar. Então, nós temos também que imitar o Senhor e ter uma vida de oração.
Eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho sobre alguns exemplos de oração que tem também no Velho Testamento. Vocês podem até já conhecer, nós já ouvimos várias vezes orações, relatos sobre a oração de Ezequias. Nós sabemos que Ezequias ele esteve doente e o profeta Isaías foi até ele para levar uma mensagem. E ele disse: coloca a tua casa em ordem, arruma a tua casa, apronta os seus testamentos, porque você vai morrer. E imediatamente, no exato momento que Isaías saiu, Ezequias virou para a parede e orou ao Senhor. E a resposta veio que Isaías nem tinha saído ainda do palácio. Deus pediu que ele voltasse e falasse, desse o recado, que a oração dele foi atendida e que o Senhor daria mais 15 anos de vida para ele. Então o Senhor ouviu a oração de Ezequias e pediu que Isaías voltasse, afirmando que Deus já tinha ouvido e que ele viveria mais 15 anos. Então o Senhor ouve as orações e nós sabemos que o nosso Deus não falha, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Também um exemplo de oração que é muito conhecido é o exemplo de Ana, né, que era uma mulher amargurada, triste, porque o marido dela tinha uma outra esposa chamada Penina e que a perturbava constantemente, porque Ana não podia ter filhos e Penina podia. Então, um momento, Ana foi até a casa de Deus, né? Foi até o templo buscar a Deus e decidiu derramar o coração dela diante do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: Ana falava só no coração e os seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli achava que ela estava embriagada, porém ela respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então isso é orar. Se você sente uma tribulação, se você sente algo que te perturba, que te incomoda, faça como Ana, vai até a presença do Senhor, derrama o seu coração. E Deus ouviu a oração de Ana e ela deu à luz a Samuel. E esse homem, deu à luz a Samuel, e esse fato marcou toda uma época, né? A oração de Ana, a súplica de Ana, tocou com a oração de Deus, ele respondeu e serve de exemplo para nós também. Nós sabemos que Davi foi um homem de oração. Ele compôs vários salmos, 70 salmos que ele compôs eram orações cantadas. O Salmo 23 que Davi compôs quando ainda era um adolescente, né, era um jovenzinho ainda, falava sobre o Senhor é o meu pastor, porque ele cuidava das ovelhas e ele fez essa oração baseado nas necessidades da ovelha. Ele compôs esse salmo de oração. Mas um salmo que me chama muita atenção é o Salmo 40. É o salmo de Davi que fala assim: esperei confiadamente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha e colocou nos meus lábios um cântico novo. Então Davi foi atendido porque ele orou ao Senhor e o Senhor transformou aquela situação, tirou ele da amargura e colocou ele num lugar alto, num lugar forte, firme, e colocou nos lábios dele um novo cântico, não porque ele merecesse, mas porque ele se arrependeu e ele buscou a Deus. Então ele começa: esperei confiadamente no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu. Se você busca o Senhor, se você confia nele, ele vai se inclinar e vai te ouvir, vai ouvir a sua oração. Assim como ele ouviu a oração de Davi, assim como ele ouviu a oração de Ezequias, a oração de Ana, ele vai ouvir a sua oração.
Nós vemos também aqui, rapidamente eu vou dar o último exemplo, que é a oração de Jabes. Jabes é um personagem da Bíblia que ele foi citado apenas uma vez, só em Crônicas 4, 9 e 10. O significado do nome de Jabes quer dizer sofrimento. Imagina uma pessoa que tem esse nome de sofrimento, o peso que ele carregava, uma marca de quem produz sofrimento. Ele tinha esse nome porque quando a mãe dele foi dar à luz, ela sofreu muito, então quando ele nasceu ela colocou o nome de Jabes, que significa o que causa sofrimento. Mas ele reagiu a essa situação, ele superou, ele não carregou esse trauma pela vida dele toda, mas ele buscou ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que lhe havia pedido. Ele percebeu que a sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim que ele podia ter uma caminhada de bênção, e por isso que ele buscou a Deus, por isso que ele orou. Muitas vezes nós carregamos também peso de sofrimento, de dor, de amargura, mas temos que lançar diante do Senhor e fazer como Jabes fez, orar. Jabes pediu a Deus a bênção de Deus, pediu que ele alargasse as fronteiras, que aumentasse as terras, que viesse prosperidade, e pediu a bênção de Deus e a proteção de Deus. E Deus ouviu a oração de Jabes, mudou a história da vida dele. E é isso que nós temos que fazer. Então eu gostaria de deixar aqui para você esse recado, essa palavra. Nós podemos chegar à conclusão que nós podemos conseguir muitas bênçãos, receber muitas coisas de Deus, muitas vitórias na nossa vida, quando nós temos uma vida de oração. Jesus nos deu o exemplo de oração, Ele nos ensinou a orar, e a palavra de Deus garante que o Senhor nos responde. Então vou deixar só 2 versículos aqui para encerrar essa palavra, que é o Salmo 91:15, que diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e o livrarei. Isaías 58:9 diz: Então clamarás ao Senhor e te responderá, gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Então nós vemos pela palavra do Senhor que nós temos que buscá-lo crendo, buscá-lo com sinceridade, e Ele está pronto para nos ouvir. E Ele pode mudar a história da sua vida se você chegar diante dEle com o coração determinado, com fé, crendo. Ele vai responder a sua oração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida diante do Senhor, uma vida de oração, e o Senhor vai responder, porque Ele é fiel e justo. É o mesmo Deus do passado, de ontem, de hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe, e eu oro nesta noite para que essas palavras possam continuar falando no seu coração. Pai querido, obrigada por esses exemplos, Senhor, que temos na palavra de Deus, na Tua palavra, por esses exemplos que o Senhor mudou vidas, mudou situações, entrou com respostas. E é isso que eu oro para essa pessoa que está ouvindo essa palavra nessa noite, que ela possa ter uma vida de oração com o Senhor, e que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço e eu oro nesta noite em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja bênção na mão do Senhor. Ele está pronto para ouvir as tuas orações. Deus abençoe.